Você já parou para pensar como duas das maiores potências do planeta podem entrar em uma disputa silenciosa, mas capaz de impactar diretamente o seu bolso, a sua vida e o futuro de milhões de pessoas? Hoje, o mundo assiste a um confronto que não envolve bombas, nem soldados, mas envolve dinheiro, influência e poder. Uma verdadeira guerra econômica entre Brasil e Estados Unidos começa a ganhar força, e talvez você ainda não tenha percebido o tamanho disso. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, como isso é possível? Deixa o seu like e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Tudo começa com algo que parece distante: decisões políticas, acordos comerciais, taxas de importação. Coisas que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com o seu dia a dia. Mas tem, e muito. Imagine acordar amanhã e perceber que o preço dos alimentos subiu, que o combustível está mais caro, que produtos importados desapareceram ou ficaram inacessíveis. Isso não acontece por acaso. Existe um jogo acontecendo nos bastidores, e esse jogo tem protagonistas muito claros. De um lado, o Brasil, um país rico em recursos naturais, com uma das maiores produções agrícolas do planeta, dono de uma força gigantesca no agronegócio, energia e matérias-primas essenciais. Do outro lado, os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, com influência global, tecnologia avançada e controle sobre boa parte do sistema financeiro internacional. Agora imagine quando esses dois gigantes começam a se chocar. Nos últimos anos, tensões comerciais começaram a surgir. Tarifas sendo discutidas, acordos sendo revistos, interesses sendo defendidos com cada vez mais força. E o que antes era cooperação, começa a virar competição. Mas por quê? Porque no mundo moderno, quem controla a economia, controla o poder. O Brasil passou a ganhar destaque global na exportação de alimentos. Soja, carne, milho, produtos essenciais que alimentam países inteiros. Enquanto isso, os Estados Unidos também disputam esse mercado, tentando manter sua liderança. E é aí que começa o conflito. Não é uma guerra declarada. Não existe um anúncio oficial. Mas existe uma disputa silenciosa por mercados, por influência e por domínio econômico. E essa disputa acontece em vários níveis. Primeiro, nas negociações comerciais. Cada acordo fechado ou rompido pode significar bilhões de dólares. Países aliados começam a escolher lados. E o Brasil passa a ter um papel cada vez mais estratégico. Depois, nas moedas. O dólar ainda domina o mundo. Mas movimentos começam a surgir para reduzir essa dependência. O Brasil, junto com outros países, começa a buscar alternativas, tentando fortalecer sua própria economia sem depender totalmente da moeda americana. E isso é visto como uma ameaça. Porque quando um país começa a diminuir a influência do dólar, ele desafia diretamente o poder dos Estados Unidos. E aí entram as pressões. Sanções indiretas, barreiras comerciais, exigências mais rígidas. Tudo isso faz parte do jogo. Um jogo onde cada movimento pode gerar consequências globais. Mas talvez o ponto mais importante dessa história seja o seguinte: quem realmente sente os efeitos dessa disputa é a população. É você. Quando há tensão econômica, o mercado reage. Investidores ficam inseguros. O valor das moedas oscila. Empresas repensam seus planos. E, no final, tudo isso chega até o consumidor. O preço sobe. O emprego oscila. A estabilidade diminui. E então surge a pergunta: o Brasil está preparado para isso? A resposta não é simples. Por um lado, o país tem um potencial enorme. Recursos naturais abundantes, capacidade de produção, um mercado interno gigantesco. Tudo isso coloca o Brasil em uma posição privilegiada. Mas por outro lado, existem desafios. Dependência de exportações específicas, instabilidade política, falta de infraestrutura em algumas áreas. Tudo isso pode enfraquecer a posição brasileira nesse confronto. Enquanto isso, os Estados Unidos jogam com estratégia. Eles não dependem apenas de um setor. Tem tecnologia, indústria, inovação, influência militar e diplomática. Um pacote completo de poder. E mesmo assim, o Brasil começa a incomodar. Porque quando um país cresce, se fortalece e começa a disputar espaço, ele inevitavelmente entra em conflito com quem já domina esse espaço.
Essa é a lógica do mundo. E a história já mostrou isso várias vezes. Grandes potências raramente aceitam perder influência sem reagir. Mas aqui está o ponto mais interessante dessa narrativa. Essa guerra não precisa ter vencedores e perdedores claros. Ela pode redefinir o equilíbrio global. Pode abrir espaço para novos acordos, novas alianças, novas oportunidades. E o Brasil pode sair mais forte, se souber jogar. Mas para isso, é preciso estratégia, visão e união. Porque não se trata apenas de economia. Se trata de soberania, de independência, de decidir o próprio destino. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, muitas pessoas continuam vivendo suas rotinas sem perceber o tamanho do que está em jogo. Mas você agora sabe. Você agora entende que existe algo maior acontecendo. E isso muda tudo. Porque conhecimento é poder. E quem entende o jogo, tem mais chances de não ser apenas uma peça nele. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre aumento de preços, sobre dólar, sobre exportações, lembre-se, existe uma história por trás disso. Existe uma disputa silenciosa moldando o mundo. E você faz parte dela. Mas existe algo ainda mais profundo por trás de tudo isso, algo que quase ninguém comenta. Essa disputa não é só sobre dinheiro, exportações ou poder global, é sobre quem vai definir o futuro. Quem vai ditar as regras do jogo nos próximos anos. Porque quando duas nações desse tamanho entram em rota de colisão econômica, o impacto não fica restrito aos governos, ele se espalha como uma onda, atingindo empresas, famílias e sonhos. Pequenos negócios podem desaparecer, grandes oportunidades podem surgir, mas apenas para quem estiver preparado. E enquanto alguns países assistem de longe, outros já estão se posicionando, escolhendo lados, formando alianças estratégicas que podem mudar completamente o mapa do poder mundial. O Brasil, nesse cenário, não é mais um coadjuvante, ele começa a assumir um papel de protagonista. Mas protagonismo vem com responsabilidade, vem com pressão, vem com riscos. E talvez a maior pergunta de todas seja: estamos prontos para lidar com isso? Estamos preparados para as consequências de bater de frente, mesmo que indiretamente, com a maior potência do planeta? Porque a verdade é que não existe crescimento sem conflito. Não existe evolução sem resistência. E o que estamos vendo agora pode ser o início de uma transformação histórica, daquelas que serão estudadas no futuro, mas que hoje ainda passam despercebidas por milhões de pessoas. Agora me diz, você acha que o Brasil está pronto para enfrentar uma potência como os Estados Unidos? Ou ainda temos um longo caminho pela frente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa. E se você quer continuar entendendo os bastidores do mundo, as histórias que ninguém te conta e os mistérios que fazem a gente perguntar, como isso é possível? Então se inscreve agora no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para o que está acontecendo. Porque às vezes, a maior guerra é aquela que ninguém vê. E ela já começou.